Segue já com a sua participação, seu joinha. Deixa ali para a gente chegar a 1000 likes e quem sabe durante o programa de hoje a gente não tem a grata alegria, felicidade de comemorarmos juntos com você 700 mil inscritos em nosso canal do YouTube. Tamo juntos, 2.100 pessoas conectadas, já batemos 800 likes e a gente começa trazendo os primeiros destaques desta noite. Qual é a primeira pesquisa que a gente vai tratar por aqui, Alex Silva? Aliás, pesquisas que você muitas vezes não ouve em outra emissora, a não ser nesta aqui na Jovem Pan News Bauru. Fala, Alex. Pitoli, vamos então com a primeira pesquisa nacional, a pesquisa do Instituto GERP, Pitoli, mostrando uma virada do Bolsonaro em relação ao levantamento feito dias anteriores. Pitoli, de acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto GERP, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto, enquanto Lula tem 43%, Pitoli. Então, a vantagem de 4 pontos percentuais do Bolsonaro em relação ao Lula neste levantamento feito pela GERP. O presidente aparece aí com esses 4 pontos na frente, mas os dois empatam na margem de erro, Pitoli, que é de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos. Então aí o Bolsonaro podendo oscilar de 47, ali ele podendo chegar até 49,18 e fazendo ali também na regressiva, ele poderia, no caso, atingir no mínimo, Pitoli, 44,82, se minha matemática não estiver errada. E o Lula, Pitoli, com 43%, poderia oscilar ali, no caso, entre 40,82 e 45,18. Então, dentro dessa margem de erro, poderia haver um empate entre os dois nessa pesquisa que foi divulgada pelo Instituto GERP. Qual é a margem de erro? De 2,18 pontos percentuais, Pitoli. O pessoal tá... É igual dizer que na Avenida Paulista tinha 32.934 pessoas. E meia. E meia. Essa é a segunda pesquisa divulgada pelo Instituto GERP, Pitoli, neste segundo turno. No último dia 12, no caso na pesquisa que foi divulgada, o Lula estava à frente e tinha 48% das intenções de voto contra 46% do Bolsonaro. Então mostrando aí uma virada, no caso o Lula tendo uma queda de 5% das intenções de voto e o Bolsonaro subindo 1%. Então o Bolsonaro à frente 47 a 43. No intervalo entre os dois levantamentos, então aí o presidente avançou 2 pontos percentuais, enquanto o petista perdeu 5 pontos nessa, na verdade avançou 1, né, Pitoli? Está aqui no texto que ele avançou 2, mas na verdade avançou 1, enquanto o Lula ali perdeu 5 pontos. No início do mês, a vantagem de Lula era de 2 pontos percentuais, e agora a vantagem é do Bolsonaro, que tem 4 pontos à frente. A pesquisa desta quinta, Pitoli, ouviu 2.095 eleitores entre os dias 21 e 26, agora do mês de outubro, e foi registrada no TSE sob o protocolo BR 05418/2022. Pitoli. Olavo, o tipo de pesquisa que você não ouve em outro lugar a não ser aqui, né? Pesquisas que vão mostrando o Bolsonaro na frente. Quero sair fazendo comentário para te ouvir, Olavo. Tive há pouco com um amigo que me disse o seguinte: Pitoli, eu cometi hoje, né, eu hoje assisti a Globo News, né? Eu me dei o direito de assistir a Globo News para entender o que falam por ali sobre as eleições. Há tempo não assistia, tal, aquela coisa toda, contextualizou e colocou o seguinte, Olavo e Borgo, para a gente se ligar nessa fala. Os comentaristas da Globo News estão encontrando nesses últimos 3 dias que temos pela frente, e você vai notar ao longo da sexta-feira, ao longo do sábado provavelmente, nos comentários, o verbo utilizado contra o presidente Bolsonaro. O verbo que dá ação para a frase jogado contra a campanha do presidente Bolsonaro. Isso para trazer desânimo, desestimular, para jogar o Bolsonaro para baixo. E vou trazer aqui alguns exemplos. Bolsonaro perdeu voto entre os pobres. Bolsonaro caiu na pesquisa que trouxe a faixa etária tal. Bolsonaro... São verbos que vão colocando aquela campanha para baixo. E para você ter uma ideia, isso já reverbera. A situação, por exemplo, envolvendo a denúncia feita pela campanha do Bolsonaro e o radiolão, as rádios que deixaram de veicular
né, em função, muito provavelmente, de problemas oriundos do Tribunal Superior Eleitoral, a notícia foi dada de uma forma como se o presidente Bolsonaro tivesse sido enquadrado no inquérito do fim do mundo, e isso muito provavelmente venha prejudicar a sua recondução ao mandato a partir do dia 1º de janeiro. Absurdos colocados por emissoras de televisão que jogam contra o presidente desde o início do seu mandato. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: pesquisa como esta, trazida pelo Alex, você só ouve aqui. E ao longo dos próximos 3 dias, atenção, verbos como perder, cair, vou lembrar de outros usados por aqui, ao longo do meu comentário, na sequência eu trago. Mas atenção, é o que vão fazer até o sábado. Olavo, a GERP, a gente aqui conta para o ouvinte Jovem Pan. Virada do presidente Bolsonaro, Olavo. Muito importante esse comportamento plural aqui da Jovem Pan, muitas vezes acusada de parcial e conversa fiada. Conversa fiada. Aqui você ouve todo mundo, aqui todos os segmentos, aqui as pesquisas todas são divulgadas. Eu não quero, perdão, eu não quero adiantar a questão do Datafolha, mas essa forma de divulgar a pesquisa, todo o consórcio de imprensa, amigo ouvinte, vou citar, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o UOL, Veja, o Globo, todo o consórcio de imprensa divulga em letras grandes as pesquisas desfavoráveis. As pesquisas favoráveis a Bolsonaro, quando aparecem, aparecem lá na letra pequenininha. Lá que você tem que olhar 2 vezes para poder ou ter dificuldade de achar o link. É isso que está acontecendo. E a distorção, amigo ouvinte, a distorção como as notícias estão sendo apresentadas nesses dias, chega a embrulhar o estômago. A forma como o escândalo do Radiolão, que pode gerar uma CPI, seria uma CPI muito bem-vinda para trazer luz a esse segmento, que foi algo bárbaro, que foi algo que feriu. Hoje eu ouvi uma expressão, Pitoli, amigo Borgo, extremamente interessante sobre essa decisão do TSE, essa decisão do Alexandre de Moraes. Ela contrariou essa frase, eu ouvi do Alexandre Garcia, um jornalista antigo, competente. Essa expressão ela é resgatada lá do tempo do regime militar. Paz social. A decisão do Alexandre de Moraes feriu o princípio da paz social do Brasil. O judiciário foi feito para apaziguar, para equilibrar. É a balança, é a Têmis, né? Segurando a balança. Têmis é sabe aquela estátua, amigo ouvinte, que você vê no escritório do advogado? Aquela moça com os olhos vendados e uma balança na mão, ela chama Têmis, é a deusa da justiça. Aquela balança significa o equilíbrio. E esse equilíbrio não está acontecendo. A forma como está sendo tratado, a militância político-partidária, visível dentro do TSE, a militância do consórcio de imprensa, que modifica a estrutura da notícia, mas aqui na Jovem Pan você fica sabendo a verdade, fica sabendo a realidade como ela é efetivamente. Outra questão importante que é utilizada fortemente pelo consórcio de imprensa, desculpem cumpridar esse assunto, mas tem coisas interessantes aqui. Fica à vontade, Olavo. Os artistas, Pitoli, você viu lá? Os artistas, musiquinha, beleza. Vou parafrasear agora o Brizola. Filhotes da Lei Rouanet. Lembra do Brizola falando filhote da ditadura, lembra disso? Sim. Filhotes da Lei Rouanet. Filhotes da Lei Rouanet. E agora reclamam, se posicionam, porque a grana desse pessoal, grandes artistas, artistas com seu público, músicos, cantores competentes, poetas competentes, mas não queriam fazer show com a grana própria, né? Ao invés de deixar a Lei Rouanet para aquele que está começando, é o objetivo da lei, caramba.
A Lei Rouanet para quem está começando, para quem precisa de espaço e não tem grana para pagar a sua mídia, o seu show, a sua apresentação, o seu diferencial. Esses filhotes da Lei Rouanet ali fazendo. Então, repara, amigo ouvinte, nós temos, infelizmente, parte do judiciário contra Bolsonaro. Nós temos, infelizmente, esses artistas, filhotes da Rouanet também contra. Nós temos o consórcio de imprensa, mas tem uma coisa, amigo ouvinte, a população está com Bolsonaro. Olha esse retrato da GERP, da pesquisa do Instituto GERP. O resultado está aí, é o resultado que não é manipulado, diferentemente dos outros, que historicamente é o pessoal dos 14 pontos percentuais de erro. É esse pessoal, esses institutos de pesquisa que saem na matéria do consórcio de imprensa. Está lá para olharmos. Amigo ouvinte, nós vivemos num tempo de hipocrisia, mas é inimaginável alguém com o histórico do candidato Lula ter uma aceitação dessa. É inimaginável, é o resultado da manipulação que nós sofremos nesse momento. Mas a grande população brasileira é honesta, é digna, trabalhadora. Essa é a população, que não é a população de vagabundos, não é. O Brasil não é gente boa, gente de coração, gente que não tem a postura persecutória de um desembargador, de um ministro, que não é ofensivo como é Lula. Esse é o nosso Brasil. E é esse Brasil, o grande Brasil, a população do nosso país, que é espelhada nessa pesquisa do Instituto GERP. Alex, tem votos válidos, Alex, dessa pesquisa da GERP? Sim, Pitoli, a pesquisa GERP também fez a divulgação dos votos válidos, né, no caso excluindo brancos e nulos e também os indecisos, e nessa pesquisa o Bolsonaro tem 52% das intenções nos votos válidos e o Lula 48%. Como a margem de erro é de 2,18 pontos percentuais, há um empate técnico, Pitoli, entre os candidatos dentro da margem de erro. Acho que reflete realmente a realidade uma pesquisa como essa, Cláudio. Mesmo porque nós estamos acompanhando e nós estamos sentindo o termômetro do que acontece nas manifestações por onde o presidente Bolsonaro passa, ao mesmo tempo diante da votação do ex-presidente Lula no primeiro turno, com 48%. Entendo que é teto. Por isso que percebo nesta pesquisa um retrato mais próximo da realidade. E você, Cláudio Cofani, boa noite. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite, Alexandre Pitoli. Boa noite a todos os membros da equipe e toda essa audiência espetacular. Seguinte, eu acho que todos estamos percebendo ao longo das últimas 3 semanas, a força e o crescimento do apoio popular, do apoio social ao presidente Bolsonaro. Todo mundo está fazendo isso porque só tem duas alternativas. Você vota no candidato Lula, ex-presidente da República, ou você vota no candidato Bolsonaro, presidente da República. Você ouviu nessas 2 semanas um monte de gente expondo a quantidade de besteiras atuais que o Lula vem falando. Que ele não tem nem plano de governo. Todo mundo vem percebendo o desespero e todo mundo viu o aumento do apoio ao presidente Bolsonaro. E eles estão numa situação em que eu acho que estrategicamente a campanha do Lula conseguiu, com o apoio dessa velha mídia, em situação de delírio tremens e síndrome de abstinência, eles conseguiram criar um monte de factoides para diminuir a discussão sobre o crescimento do presidente Bolsonaro. Mas é perceptível que o presidente Bolsonaro está crescendo. E é perceptível que nós temos 2 alternativas. Cada vez que a maioria das pessoas pensa, fala, não dá para encarar 4 anos do Lula de novo. Por quê? Porque nós já tivemos 8 anos do Lula, 6 anos do fantoche do Lula, que é a Dilma, e nós vimos o Brasil entrar na maior recessão econômica da sua história, o maior desemprego da sua história, a maior quebradeira da sua história, o maior sistema de corrupção da sua história, o maior desmatamento da sua história no governo Lula. Nós vimos tudo isso. Mas uma das coisas que tem na eleição é a guerra de narrativas. Mas isso não muda uma realidade.
só tem duas alternativas. Alternativa Bolsonaro e alternativa Lula. A maioria das pessoas percebe, a gasolina, o diesel baixaram de preço, não aumentaram o preço, a deflação caiu. Nós temos situação de economia boa, estabilizada, milhões de empregos gerados. Então nós sabemos que a estabilidade do país é fundamental para o crescimento continuar. E eu entendo que essa pesquisa está sendo mais realista e que a realidade dos votos será a eleição do atual presidente, que é a tendência normal, a estabilidade. O que está fora do prumo aí, primeiro, é esse escândalo espetacular, vergonhoso, inadmissível, de que, eventualmente, dezenas ou centenas de rádios não passaram a quantidade de propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro, no mesmo quantidade que o presidente Lula no segundo turno. E nós assistimos mais uma vez a vergonhosa atitude desse representante político, esse advogado em cargo de confiança vitalício de presidente, de membro do Supremo Tribunal Federal, porque ele é um advogado em cargo de confiança, ele não é um juiz togado, ele não é um juiz que fez concurso. Não, ele comprovou que não merece o respeito de um magistrado, de um juiz, porque ele não respeita. Então nós temos essa situação. E basta assistir, como o Olavo falou agora há pouco, o Pittoli falou agora há pouco, um amigo dele assistiu a Globo News. Dá uma olhada lá. Os caras continuam numa narrativa de tentar esconder a realidade do crescimento econômico e situação boa do Brasil. Isso quer dizer que eles estão sabendo de que não dá para enfrentar a realidade, só dá para enfrentar a narrativa. E eu concordo com o Olavo. O Brasil não tem tanta gente que defende bandido assim, não. Não tem tanta gente que defende ladrão assim, não. Não tem tanta gente que defende organização criminosa, condenada, com dezenas e dezenas de pessoas condenadas. Não tem. O Brasil é melhor que isso. O Brasil tem fé em Jesus, tem fé na família, tem fé na liberdade. O Brasil tem fé. E é essa fé que a gente tem que falar agora. Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo. É isso que nós temos que conversar com as pessoas, Alexandre. É bola pra cima. Temos que jogar isso, dialogar isso. É fé. Fé em Deus, fé na família, fé na estabilidade e no nosso trabalho. Vamos junto. Bom, ainda com relação às pesquisas, a Alex já vai trazer mais uma.